Colegas, no dia de hoje nós temos aqui a grata satisfação de recebermos para esse primeiro momento da nossa transmissão a senadora da República, Simone Tebet, que lá no Senado Federal representa o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de rapidamente fazer uma apresentação formal da senadora Simone Tebet. Ela é a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é, sem dúvida nenhuma, a mais importante da casa. Também foi a primeira mulher a liderar a bancada do MDB, seu partido, né, ali na casa, no Senado. É a única representante aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, a participar da comissão mista, que vai debater a reforma tributária no pós-pandemia. É um tema altamente sensível, importante para todo o Brasil. Ela integra também, como coordenadora do Centro-Oeste, a Frente Parlamentar Mista de Defesa da Renda Básica. E a notícia que temos é que essa frente suprapartidária será lançada amanhã. No início do seu mandato como senadora, foi eleita presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, um tema extremamente importante e caro aqui para a Defensoria Pública. E a senadora Simone Tebet entrou na política como deputada estadual, isso lá nos idos de 2003, e aí foi uma sucessão de mandatos e cargos, foi deputada estadual, foi prefeita de Três Lagoas por 2 mandatos consecutivos, foi vice-governadora aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul e ingressou no Senado no ano de 2015. E, ao longo de todo esse mandato, a senadora Simone Tebet tem se destacado pela sua capacidade de articulação, pela sua competência técnica como jurista. Acabei não falando, mas ela é da área jurídica, né, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, salvo engano, é mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. Enfim, eu sei que ela não gosta que eu fale isso, mas foi minha professora de Direito Administrativo, né? Ela nega, dizendo que eu não tenho foto, provando isto, que ela não tem idade para ter um aluno, né, da minha idade aqui, mas foi. Eu iniciei, eu sempre gosto de repetir isso, senadora, porque isso realmente marcou e, enfim, já falei pessoalmente para a senhora isso, mas eu tive o prazer, na minha faculdade, de ter aula de Direito Administrativo com o saudoso Rames Tebet, seu pai, né? Igualmente também vice-governador de Mato Grosso do Sul, senador da República, presidente do Senado, uma lenda em Mato Grosso do Sul, um grande amigo da Defensoria Pública. E ele foi professor da minha turma de Direito Administrativo. Entretanto, pelos inúmeros compromissos políticos dele, naquele momento da vida, ficou impossível, na verdade, ele continuar também com as aulas. E para substituí-lo veio a filha, Simone Tebet, né? E o professor Rames, ele era ali muito querido pela turma porque era de um conhecimento assim extremo da matéria, extremo, uma vivência, quer dizer, uma vida, né, que trouxe a ele uma experiência, uma bagagem incrível. E aí veio a senhora como professora em substituição a ele, dando sequência ao curso. E, ao final, era unânime em toda aquela turma da faculdade ali, que sentimos muito pela perda do professor Rames. Entretanto, gostamos demais da professora Simone Tebet, porque muito jovem, muito estudiosa, dominava demais direito administrativo. Então, foi uma troca na qual nós, na verdade, não saímos perdendo, nós saímos ganhando. A senhora é uma grande professora também. Bom, se eu for ficar falando aqui, vai todo o nosso tempo apenas na sua apresentação. Eu gostaria, senadora Simone, que a senhora, nesse diálogo aqui com os defensores, pudesse, aí a senhora fique muito à vontade, o tema realmente ele é livre, que a senhora possa abordar algum projeto de sua autoria ou alguma coisa que a senhora entenda como muito importante que esteja hoje acontecendo no Senado, em particular também em relação à própria vida democrática nacional. Eu sei que a senhora é uma pessoa muito atuante na defesa da democracia, se posiciona muito, é uma pessoa extremamente respeitada no Congresso Nacional, e eu tenho certeza que a senhora tem muito
a nos dizer. O DIAP, para quem não conhece, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, faz ali um ranking estabelecendo alguns critérios sobre as cabeças mais influentes do Congresso Nacional. E a senadora Simone tem estado nas últimas edições consecutivas, anuais, né, do DIAP, porque justamente é hoje uma das figuras mais emblemáticas, de maior influência em todo o Congresso Nacional. Então, senadora, a senhora tem a palavra, estamos aqui ávidos por ouvi-la. Obrigada, doutor Fábio. Eu acho que eu já começo esse bate-papo com as amigas e com os amigos da Defensoria de Mato Grosso do Sul em desvantagem, porque vou te chamar de você, já que você alega que foi meu aluno, eu nego de pé junto, né? Me permite chamar de você, até porque você é mais novo que eu, porque, obviamente, você me traz aqui lembranças saudosas, jamais doloridas, porque a memória do meu pai nunca me vem como algo dolorido, mas algo realmente saudoso. E nesse momento de pandemia, em que estamos todos nós sensíveis, acabou por tirar algumas lágrimas aqui do meu olho. Mas é mesmo a emoção de poder estar aqui, a emoção de saber que estamos vivendo os momentos mais difíceis da humanidade, em que nós não podemos sair como entramos, um momento em que se descortinou à nossa frente um Brasil que nós não conhecíamos. Nós já sabíamos, estou mudando totalmente, eu via para um lado, estou indo para o outro agora. Esse é o problema de estar aqui como política e não como professora, né? Mas, assim, acho que você me faz pensar que nós já sabíamos que o Brasil era um dos países mais desiguais do mundo, nós sabíamos que tínhamos uma legião de miseráveis, a Defensoria, mais do que qualquer instituição, sabe disso, porque protege mais do que qualquer instituição democrática os suficientes, mas nós não sabíamos a grandeza dessa desigualdade e a quantidade de milhões de invisíveis que sequer tinham ou têm um registro para poder ter direito ao direito sagrado de um voucher, chamado hoje popularmente como Corona Voucher, né, de R$600 para colocar arroz e feijão na mesa. Então, acho que, acima de tudo, o que eu quero dizer para os amigos e das amigas de Mato Grosso do Sul, que, independente de eu estar no Senado, dependendo dos interesses de Mato Grosso do Sul e sempre tendo em vista os interesses da população mais carente, essa sempre foi a minha missão, defender a bandeira da educação, a bandeira da justiça, do desenvolvimento autossustentável, mais do que nunca. Eu vou voltar para Brasília com a convicção que, independentemente do que isso possa significar daqui para frente em relação ao meu mandato ou possível processo eleitoral, né, nós vamos ter que realmente focar nesse país desigual, que é um país tão rico com um povo tão pobre. Então, assim, as palavras iniciais é de poder me sentir muita vontade de estar aqui hoje, apesar de não estarmos numa mesa redonda, mas numa tela retangular virtual, podendo estar falando com a instituição que levou tanto tempo para poder estar normatizada, né, enquanto instituição da justiça, que foi com a nossa querida Constituição de 88. Ela não é considerada Constituição cidadã à toa, é porque ela teve a coragem, através dos nossos constituintes, de dizer: a Defensoria Pública é uma instituição sagrada da justiça. É a instituição que garante o direito a ter direito ao acesso à justiça, e justamente daqueles que mais precisam, daqueles que não têm condições de pagar, dando voz a quem não tem voz, dando direito a quem não tem direito, protegendo os mais vulneráveis, mas também com grande papel humanitário. Talvez a minha introdução tenha sido por isso. A função da Defensoria Pública, ela não é só especificamente em relação ao indivíduo, por mais humilde que seja, ela tem uma função humanitária a partir do momento que ela age coletivamente. Eu acho que um dos grandes avanços, a gente está falando em coronavírus, esse SUS mediado, na minha época de prefeita ainda estava engatilhando, então a gente não tinha, eu sei o quanto isso tem contribuído para desafogar a justiça, mas mais importante, para permitir aquele cidadão mais humilde, que precisa de um remédio para sobreviver, que ele consiga mais rapidamente. Então, o SUS mediado, para mim, é uma das grandes avanços, uma das grandes causas, eu falo, eu fico emocionada, e nós devemos isso à Defensoria Pública. Eu quero ser muito breve, porque eu não acredito em monólogo, eu acho que a gente precisa aqui ter o diálogo, eu quero ouvi-los, então eu quero ouvir a doutora Patrícia, quero ouvir a doutora Valdirene, que eu estou tendo o prazer de vê-las aí com máscara, agradecendo imensamente a Kátia Motti, porque entrou em contato conosco,
ela e a Maria Rita, aí da chefia de gabinete, e em nome, obviamente, que delas, comentar todos os representantes dos núcleos institucionais. Eu não consigo aqui lembrar do nome de todos, mas eu faço em nome dos ex-defensores públicos gerais, o Robalinho, que desde o primeiro momento eu, como deputado estadual, esteve comigo. Vou contar depois um episódio muito rápido em relação à questão da autonomia da Defensoria Pública. Tive a honra de, como deputado estadual, apresentar uma emenda constitucional em 2003, quer dizer, antes da emenda constitucional de 2004, tentando garantir em Mato Grosso do Sul a autonomia da Defensoria Pública, administrativa e financeira, e tem uma história muito interessante, o Andreu pode depois contar, nós perdemos por 2 votos, ou um voto de parlamentar que tinha votado conosco na CCJ, na hora de votar no plenário, foi um banho de água fria, nós fomos derrotados, assim, enfim. Então, em nome do Robalinho, em nome da Nancy também, que eu já estava na vice-governadoria, ela sempre muito atuante, eu cumprimento todos os defensores e defensoras. Eu gostaria apenas, para deixar muito aberto aqui a nossa conversa, de dizer que a minha atuação, a minha vida profissional, a minha memória cidadã, eu disse isso na reunião que eu tive com a ANADEP, no encontro que nós tivemos virtual, a minha memória cidadã está atrelada basicamente a 3 momentos. Muito na infância com meu pai, quando meu pai foi prefeito de Três Lagoas, eu tinha 7, 8 anos de idade, onde eu fui descobrir realmente a verdadeira miséria do país, onde eu tinha televisão, rádio, geladeira. Meu pai me convidou para ir num bairro muito distante da cidade, muito distante, de Três Lagoas, o bairro do Guanabara, e ali estavam todos em volta de um poste de madeira, fez-se uma contagem regressiva, uma sirene, meu pai apertou um botão, ouviu-se uma sirene e da escuridão se fez a luz. Meu pai levou luz para um bairro, enquanto eu, na mesma cidade, né, com as mesmas crianças, eu já tinha energia elétrica, tinha geladeira, tinha, enfim. Esse foi um momento que, para mim, me marcou muito, até hoje eu não me esqueço. Eu tive o privilégio, depois de prefeita, levar o primeiro asfalto, construir uma creche nesse mesmo bairro, enfim. A segunda memória que eu tenho cidadã é realmente de estar na Direta Já e depois vendo Ulisses Guimarães erguer em 88 a Constituição Cidadã. Eu já tinha exatamente 18 anos de idade, eu sou nascida em 1970. E a terceira memória assim, que me chama a atenção foi a primeira vez que eu entrei para o mercado de trabalho. E eu entrei para o mercado de trabalho como estagiária da Defensoria Pública no Rio de Janeiro. E na época eu morava ali, eu estudava relativamente próximo, mas morava no Leblon, um dos bairros mais nobres do Rio, tendo que conviver ao lado com a favela da Rocinha, a favela mais miserável do Brasil, e eu atendia justamente naquele núcleo da Defensoria Pública, eu atendia as mulheres, especialmente, que iam lá vítima de violência, ou que precisavam se separar do marido, enfim, precisavam de uma pensão. Foi pouco tempo, eu não tive o privilégio de ter registro em carteira naquela época, nos estágios não eram registrados, eram não remunerados também. Então, assim, essa é a minha ligação com a Defensoria Pública. Repetindo, como deputado estadual, tive o privilégio de apresentar essa emenda constitucional que, no momento, saiu-se derrotada, mas trouxe comigo e trago comigo a minha admiração, o meu respeito, que não é apenas falado. Estou dizendo tudo isso para demonstrar, por ações, o meu compromisso com a instituição. Tanto que na presidência da CCJ, e eu paro por aqui, nessas primeiras palavras, eu trouxe até minha colinha com os números, que eu sou péssima em relação a números, né? Achei até interessante, porque eu falei que os 3 momentos mais importantes da Defensoria sempre se deram nos números 4, né? 94, 2004, 2014. E aqui nós temos 2 questões que eu queria trazer para vocês, do quanto a gente tem que avançar, mas do quanto a gente tem que impedir o retrocesso. Chegou pelas minhas mãos, pena que eu não trouxe o nome do autor, mas eu sabia para quem dá essa relatoria, um projeto de 2019. Olha que absurdo esse projeto, né, no sentido de retrocesso. Esse projeto queria prever que só teria acesso à Defensoria Pública, portanto, à assistência integral e gratuita, aquela pessoa que verdadeiramente demonstrasse a hipossuficiência econômica e, mais grave ainda, além disso, limitava a atuação da Defensoria Pública a causas de até 80 salários mínimos. Então, a pessoa não podia ser pobre, de repente, uma mulher com 5 filhos, ter um terreno que
que veio de inventário, que é fazer o inventário de um terreno que, por exemplo, está avaliado, às vezes, em 100 mil reais, ela já não teria direito, pelo valor da causa, porque o terreno era mais do que 80 mil, 100 mil, 120 mil, ela não teria direito ao acesso gratuito, teria que gastar, talvez, vender esse terreno de alguma forma, ou nem conseguir vender, ou negociar com algum advogado, perder metade do valor com honorários advocatícios e com custas processuais. Então, eu designei como presidente da comissão um relator já combinado, não tem problema nenhum dizer isso publicamente, porque sabia, até porque tinha visto de iniciativa, nós tivemos aí que entrar com a controle de constitucionalidade preventivo, eu sabia que não tinha como ir para frente, mas, enfim, conseguimos segurar. O que eu quero dizer com isso é que, realmente, a ANADEP, que é grande parceira, tem que ficar sempre atento, porque retrocessos sempre virão. Pessoas que não entendem o papel de quem defende, muitas vezes, as minorias, como é o caso da Defensoria Pública. Mas também temos notícias boas, como, por exemplo, um projeto de lei que eu designei um grande jurista, que é o senador Rodrigo Pacheco, um projeto de 2019 que entrou na minha comissão final do ano passado, imediatamente em novembro eu designei Rodrigo Pacheco, mas aí veio o recesso, acabou o recesso, e em março veio o coronavírus, que é um projeto que estende a Defensoria Pública, nos termos do Código de Processo Civil, para que integre o rol das instituições dispensadas de preparo em caráter recursal. Hoje o Ministério Público, o Estado, o município, o federal, etc., não precisam preparar para recorrer. A Defensoria precisa. Então, por mais que já tenha jurisprudência, etc., querer colocar no rol, na lei, no Código de Processo Penal, é um projeto novo, é um projeto que, assim que a gente voltar, a gente já quer votar logo na Comissão de Constituição e Justiça. Eu aqui, como eu estou na Fazenda, detalhes eu não consegui lembrar de trazer, eu não sei se ele é terminativo na CCJ, mas se não for, a gente leva rapidamente para o plenário. E, por fim, e aí é que eu deixo em forma de pergunta para vocês, a emenda constitucional de 2014, ela estabeleceu que o número é número 80, emenda constitucional número 80, nos atos das disposições constitucionais transitórias, que em 8 anos, né, portanto, agora vencendo agora em 2022, nós teríamos que ter defensores em todas as comarcas. É óbvio que a gente não vai conseguir, com o coronavírus menos ainda, nós temos a regra de ouro a impedir, nós temos o limite de teto de gasto, nós temos uma série de situações orçamentárias que não vão permitir que a gente cumpra com esse prazo. Só que eu fiz o levantamento, vocês me corrijam se eu estiver errado, eu deixo em forma de pergunta para vocês no sentido de colaborar. Em 2013, antes da vigência da emenda constitucional, eram 28% as comarcas no Brasil que tinham defensores ou defensoras públicas. Graças a essa emenda constitucional, hoje, nós saímos de 28% e fomos para 40%. Não sei se é isso, se é mais ou menos, mas é a informação que me passaram. Então, não deixa de ser significativo o acréscimo, né? Nós saímos de 28% para 40%, é óbvio que não... a gente tem que comemorar, não é o que gostaríamos, não é o ideal. Bom, qual que é a minha dúvida? Eu estou com uma emenda constitucional pronta para apresentar, só falta colher assinatura, eu faço isso em menos de uma semana. Eu não procurei ainda na ANADEP, queria conversar primeiro com vocês, o Fábio depois pode ouvir, obviamente, que todas as colegas e os colegas e realmente passar para mim. Eu não quero dar a sensação que a gente quer protelar. Meu medo é, como vence esse ano, e é um ato de disposições constitucionais transitórias, se vencer e não for cumprido, dá a sensação, a lei já está morta mesmo, ela já perdeu a vigência, a gente não tem mais obrigação de cumprir. A minha ideia era apresentar uma emenda constitucional, como é a minha comissão, eu mesmo designo o relator agora, para os próximos 15 dias, quando a gente voltar final de agosto, que eu acho que a gente só volta presencial final de agosto, a gente já teria condições de colocar na pauta da CCJ, já votaria na CCJ e já iria setembro para plenário, que era estender de 2022 para 2025. Então, a gente colocaria mais 3 anos, porque esse ano é um ano já perdido em orçamento mesmo, que a forma que a gente tem de deixar algo na Constituição dizendo o seguinte, olha, ainda tem uma lei vigorando, dizendo que até 2025, né, ou até 2024, ou até 2026, obviamente que isso pode ter aí, ouvindo depois a Associação Nacional, a gente pode ter alguma questão, é imperativo ter recurso no orçamento para garantir 100% das comarcas do Brasil. Sei que a realidade de Mato Grosso é muito diferente, eu acompanho muito,
né, em todos os sentidos, sempre foi pioneira, graças a todos os defensores públicos gerais que passaram e a todas as defensoras e defensores do Estado, mas não é a realidade do Brasil. Então, eu encerro as minhas considerações fazendo essa pergunta, não querendo de forma alguma protelar, deixando muita vontade. Eu realmente não apresentei, porque eu falei, bom, eu ia até falar primeiro com o presidente da Associação Nacional, mas eu acho que ninguém melhor do que vocês, né, para serem aí os intermediários. Então, assim, mais uma vez agradecendo a oportunidade, eu espero não ter sido muito longa nas minhas considerações assim, iniciais, prometo ser bem objetiva nas respostas às perguntas formuladas pelos colegas. Senadora, deixa eu, antes de passar aqui para a Patrícia e Valdirene, só pegando esse gancho final, essa medida seria de uma importância incrível para a Defensoria Pública brasileira. Infelizmente, nesse Brasil nosso continental, as desigualdades regionais ainda são muito pronunciadas. Mato Grosso do Sul tem a segunda defensoria mais antiga do país. Perdemos para o Rio de Janeiro, que é mais antiga ainda, né? Então, naturalmente, que pelo tempo, pela dedicação das pessoas que já passaram pela administração aqui da Defensoria, enfim, isso é uma construção, nada é fácil quando se fala em Defensoria, mas essa construção teve mais tempo para acontecer. A nossa realidade em Mato Grosso do Sul, assim como a do próprio Rio de Janeiro, ela destoa muito ainda da realidade brasileira. Hoje, em Mato Grosso do Sul, no quadro total, nós somos em 207 defensoras e defensores. Para a senhora ter uma ideia, este número é muito aproximado à realidade da própria magistratura, que tem, salvo engano meu de memória, um membro a mais, 208, e nós temos 10 a menos que o Ministério Público, que tem 217. Então, em termos numéricos, nós estamos aqui muito em pé de igualdade. A Defensoria, ela está quase que em 100% das comarcas. A comarca que está sem defensora, naquela situação do colega que lá estava, ter sido promovido a uma outra comarca, e aí ela fica vaga até que consigamos novamente provê-la, né? Como temos alguns defensores substitutos, isso está sendo relativamente rápido. Mas, para o cenário brasileiro, isso daqui é fora da realidade, não é o que acontece na grande maioria dos estados brasileiros. Então, esta prorrogação, ela seria muito bem-vinda, sim. E no âmbito da Defensoria Brasileira, nós temos aí 2 organismos muito importantes que articulam toda a nossa política. Uma é a ANADEP, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, que congrega as associações estaduais. Hoje, o presidente é o nosso colega Pedro Coelho, um defensor do Espírito Santo e que preside a ANADEP. E um outro organismo importante é o CONDEG, é o Colégio Nacional que reúne os defensores públicos gerais do Brasil. Atualmente, a presidente desse colegiado é a defensora pública geral do Distrito Federal, doutora Maria José. Talvez até pela proximidade dela, haja vista que é do Distrito Federal, fica até mais fácil para ela articular junto, aí de repente a senhora, enfim, do que precisar da defensoria, para que essa ideia vá à frente, porque seria realmente muito importante. Desde já, muito obrigado. Se me permite, levo a ela, a doutora Maria José e ao doutor Pedro Coelho, esta situação, para que eles entrem em contato com o seu gabinete, para que se possa avançar nisso. Seria muito bem-vindo, sim, né? Obrigada. Sabendo que, a princípio, não vai causar nenhuma sensação de ato protelatório, eu já me sinto mais confortável. Eu vou aguardar o contato dele, senão também eu entro em contato para vermos o prazo ideal também, nem muito curto, que não possa ser efetivado, nem muito, né, muito extenso o prazo que ao invés de avançarmos com a legislação, a gente causa algum tipo de retrocesso. Muito bem. Patrícia, por favor, alguma pergunta sua ou que você queira transmitir aqui do grupo? Pontuar que, em relação ao grupo, senadora, que diversos defensores se manifestaram favoravelmente mesmo à proposta da PEC, e nesse sentido de que, se o tempo passar, o prazo passar, o tempo final, seria realmente considerada uma letra morta
e nós teríamos essa dificuldade, MS nem tanto, mas os demais estados do país, certamente, a população seria muito prejudicada. Hoje nós temos panoramas como, por exemplo, do Paraná, de Santa Catarina, que são defensorias mais novas, e mesmo assim o convênio com a OAB foi feito num orçamento até maior do que o da própria Defensoria Pública, o que significa que não é uma questão econômica em si, mas uma questão política, e os defensores públicos ficam com muita dificuldade em prestar um serviço adequado, porque muitas vezes aquele serviço prestado pelo advogado dativo não tem uma fiscalização adequada, porque não sofre corregedoria, também não existem cursos específicos de capacitação. Eu, na minha tese de doutoramento, escrevi justamente sobre a Defensoria Pública. E a São Paulo e o Rio de Janeiro são as únicas que dão curso para esses advogados conveniados na área somente da infância. E todos aqueles que estão necessitando do serviço da prestação de assistência jurídica gratuita, mas o recebem não pela defensoria, mas por outro prestador, o recebem com uma desigualdade muito grande daquele serviço prestado pelo defensor ou pela defensora pública. Mato Grosso do Sul não é assim, mas no cenário nacional isso tem um impacto muito forte. É quase que legitimar a desigualdade juridicamente, você tendo duas qualidades distintas de prestação de assistência jurídica integral e gratuita. Isso é uma angústia e uma preocupação nossa muito forte. Então, queria que a senhora pudesse sopesar isso também. O senhor sabe, viaja muito, eu como primeira sub, antes diretora da escola também, quando nós estamos em Manaus, nos outros estados, nós podemos checar, então, como a população sofre mais ainda com a ausência de uma qualidade devida da prestação da assistência jurídica gratuita, ainda mais nas cidades menores. É isso aí. Agradeço, doutora Patrícia, e vou levar esse testemunho aos colegas também, senadores, dessa desigualdade que se tem dentro da Defensoria Pública, depender também dos estados. Muito bem. Valdirene, vê alguma pergunta aí que você... Tem. Boa tarde, senadora. Boa tarde. Aqui o doutor Rafael de Ponta Porã, sugerindo também a vitaliciedade do defensor público, tal qual nós já havíamos tratado. Deixa eu fazer um adendo em relação a isso. Senadora, o Constituinte, lá em 87, 88, nos debates que antecederam, evidentemente, a promulgação da nossa Constituição, em 5 de outubro de 88, fez um marco incrível, porque pela primeira vez na nossa história constitucional se falou em defensoria pública. O Estado brasileiro assumiu, com todas as letras, a sua obrigação de oferecer um serviço gratuito àqueles que não possam pagar advogado, né, para que tenham uma ampla assistência jurídica, e isso coube à Defensoria Pública. O texto que hoje nós encontramos no artigo 134 da Constituição, ele foi sofrendo mudanças ao longo do tempo, e mudanças sempre para melhor. Um grande marco, sem dúvida nenhuma, foi a emenda 45, lá de 2004, né, que a reforma do Judiciário, que trouxe autonomia administrativa, financeira, orçamentária para a Defensoria Pública. Isso é um grande marco, porque a Defensoria, antes, atrelada umbilicalmente ao próprio Poder Executivo, ficava, assim, cerceada na defesa do cidadão que tinha interesse em litigar contra o Estado. Como é que a Defensoria, sendo mantida dentro da estrutura do próprio Executivo, poderia ir contra esse Executivo? Numa questão como medicamento, uma cirurgia, procedimentos, e que o cidadão não tem a quem recorrer mais, e a Defensoria ficava, por uma questão estrutural, cerceada na sua liberdade de agir. Com a emenda 45,
a Defensoria passou a ter um orçamento próprio. Então, não se trata mais de depender da boa vontade do gestor público, assim como acontece com o próprio Ministério Público, que, para bem cumprir o seu mistério, precisa ter assegurado a sua autonomia, inclusive financeira. Por isso, tem também o duodécimo. Isso passou a acontecer com a Defensoria. Isso marcou um grande salto na qualidade da prestação do serviço que é oferecido à população. Entretanto, ainda falta um detalhe, algo que não foi pensado lá pelo Constituinte nos idos de 87, não entrou na Constituição em 88, que é a vitaliciedade. Isso é importante porque ainda nesta atuação dos defensores, e algumas atuações, elas devem naturalmente ser combativas contra interesses poderosos, o defensor ele acaba ficando um pouco exposto, e eu falo isso no cenário nacional mesmo, um pouco exposto ainda às interferências que tentam cercear essa voz, né? A vitaliciedade, e não é à toa que a magistratura e o Ministério Público têm esta garantia inserida no texto constitucional, ela não é à toa, é para justamente permitir que o membro da instituição atue de uma maneira sempre séria, comprometida, mas, acima de tudo, destemida na defesa do cidadão hipossuficiente. Então, fica aqui também registrado um grande pleito da Defensoria Brasileira, que é a questão da vitaliciedade, e é justamente essa questão que a doutora Valdirene acabou repassando aqui, fruto de um dos comentários e perguntas do nosso colega Rafael, lá de Ponta Porã, pedindo seu apoio em relação também a essa pauta da Defensoria Nacional. E aí a coisa avança. Bom, claro, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma que esse é um assunto mais do que pertinente. Eu ainda não havia pensado nisso, é interessante. Como eu digo, desde 2003, eu luto por essa independência funcional da Defensoria Pública. Não havia pensado, talvez o que o Constituinte quis, ao pela primeira vez, conseguir avançar e colocar a Defensoria Pública como uma instituição de Estado na Constituição Federal, né, nem eles talvez acreditassem que conseguiriam implantar. E quando fizeram, obviamente, por ser uma instituição constitucionalmente nova para esse fim, acabou não cobrindo em relação a garantias, em relação no princípio da paridade mesmo das armas, né? Aquele que defende o cidadão em relação àquele que defende o Estado. O Ministério Público e a Defensoria Pública tem que estar na balança em mesmo pé de igualdade, porque em muitos momentos eles se confrontam em interesses no sentido de irem para uma disputa judicial, num processo, defendendo interesses diversos, né? A Defensoria Pública, os hipossuficientes, o cidadão, muitas vezes as minorias, e o Ministério Público defendendo o Estado brasileiro enquanto poder. Então, obviamente que não tem sentido não estar no texto constitucional, em pleno século XXI, no ano de 2020, essa garantia em relação à vitaliciedade. Tem outros que já foram assegurados, né? Vocês têm a indivisibilidade da instituição, a independência funcional da instituição, mas a própria unidade da instituição, mas não tem realmente a questão da vitaliciedade. Eu vou entrar em contato depois com a ANADEP e com a Conderge, que você falou, para que a gente possa ver se já não tem uma PEC, um projeto de emenda constitucional na Câmara ou no Senado. Eu confesso que não me lembro de ter passado no Senado, na minha mão, alguma coisa, mas pode ser que tenha na Câmara, para a gente ver qual é o melhor caminho, porque também não adianta a gente entrar com um projeto, ninguém tem vaidade, a gente quer resultado. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Aliás, as pessoas que falam, você esconde as coisas, não é que eu escondo, é que eu não tenho tempo para ficar divulgando, eu tenho que trabalhar. Então, não tenho vaidade nenhuma, eu quero o resultado. É aquilo que você falou, Fábio, eu quero ter a sensação de dever cumprido lá na frente, eu já de cabelo branco eu já tenho muito, mas enfim, de bengalinha, e a pessoa fala assim, olha, eu fiz você fez tal coisa. Isso é muito mais gratificante do que qualquer visibilidade. Eu até tenho uma certa dificuldade em relação a público. As pessoas acham que não, eu sou uma pessoa extremamente tímida, as pessoas não acreditam, mas agora me dei uma sala de aula, eu esqueço que eu estou na frente de 100 pessoas, enfim. Então, doutor Paulo, que é de Ponta Porã, eu acabei hoje de ter uma notícia boa aí para Ponta Porã. Eu fui a Brasília há 30 dias atrás falar com o ministro Paulo Guedes e com o ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, e tive o aval dos dois.
e conseguir quase 30 milhões de reais para o coronavírus de Mato Grosso do Sul. E foram empenhados os recursos. Ontem já está na conta de Ponta Porã para o hospital, R$1 milhão para o combate ao coronavírus. E agora eu estou em Nova Alvorada. Na verdade, eu estou numa zona rural, estou na propriedade da minha mãe, porque ela fica bem no meio do caminho, e eu vou agora, saio daqui às 4h15, eu vou a Dourados, porque a gente vai entregar lá também, já caiu na conta ontem, R$5 milhões para o hospital, para que atenda a região da Grande Dourados. Sei que tem muitos defensores aí que devem estar nos ouvindo, aí da região, Carapó, Fátima do Sul, enfim, para que não superlote nem a capital e nem corra o risco do paciente ir, infelizmente, morrer numa ambulância do SAMU porque não tinha o respirador, não tinha os equipamentos. Esses R$5 milhões já estão na conta, já vai ser utilizado para qualquer coisa, contratar profissional para Covid, do enfermeiro ao médico, comprar EPIs, que são essas máscaras e equipamentos, comprar respiradores, contratar leitos onde eles estiverem, enfim. Então, esses recursos a gente está conseguindo liberar. Acho que essa é uma notícia que interessa muito. A Defensoria Pública tem 5 milhões para o polo de Três Lagoas, tem 2 milhões para Corumbá. Eu dividi mais ou menos de acordo com o que, obviamente, foi possível. Agora não é hora de olhar para outra coisa, a não ser salvar vidas em Mato Grosso do Sul. Mas eu me comprometo, doutor Paulo, de conversar com as duas entidades da Defensoria Pública para a gente ver qual é o melhor caminho. Da minha parte, vocês não precisam nem me perguntar se eu apoiaria ou se eu votaria ou não em relação a essa PEC. A última observação a gente só tem que saber o time certo, seria agora, daqui 6 meses, daqui 3 meses, porque tem uma linha muito forte de pensamento, tentando limitar, não tem nada a ver com a vitaliciedade do Ministério Público, magistratura, e no caso da Defensoria Pública, mas é só para não contaminar o debate. Há uma linha grande de pensamento nessa polarização exacerbada da política, né? Hoje você não pode falar nada que já te xingam de esquerda, outros já te xingam de direita. Eu falo que é xingar porque parece que nunca está bom para ninguém, né? Ninguém hoje sabe respeitar o diferente. E eu, como sou coluna do meio, porque eu sou uma pessoa muito de centro, eu estou aqui no meu papel, hora eu critico a direita, hora eu elogio, hora eu critico a esquerda, hora eu elogio. A gente tem que defender o que é bom de cada projeto que nos é apresentado, mas há uma grande frente querendo restringir, tirar essa vitaliciedade dos cargos dos tribunais superiores. Eu sei que é distinto, mas contamina e a gente tem que saber o momento certo. Então, querendo que os ministros e procuradores que vão participar, mas principalmente no caso do Poder Judiciário, que vão ser nomeados depois da sabatina para os tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, tem um mandato entre 10 e 15 anos para que possa ter um rodízio, evitar uma série de situações. Eu só estou passando para vocês o que está acontecendo na ordem do dia. Sim. Mas, da minha parte, acho que quanto mais a gente avançar, quanto mais rápido, a gente só sabe que sempre na política, infelizmente, às vezes você tem que estar no lugar certo na hora certa. Se você estiver no lugar errado na hora errada, a sua bandeira pode ser a mais legítima que ela não anda. Mas isso é uma coisa da associação e eu me comprometo de me empenhar em relação a esse assunto também. Coisas da política. Existe a janela, o momento oportuno para cada coisa, né? É bem isso. Senadora, houve um grande debate, inclusive jurídico, quando foi dado à Defensoria Pública, para uma alteração em lei ordinária mesmo, a legitimidade ativa para a ação civil pública, não é? No caso, o Ministério Público entendeu que estava havendo uma certa invasão das suas atribuições, chegou até o Supremo, através da CONAMP, não é, questionando essa situação, mas o Supremo, na época, acabou entendendo pela ampliação da defesa dos direitos coletivos como sendo algo bom para a sociedade. E o fato, senadora, é que a Defensoria tem usado esse instrumento com muita responsabilidade, porque ela conhece perfeitamente a situação dos municípios, do Estado, da União, maneja as ações civis públicas em defesa de direitos coletivos, mas sempre de maneira muito responsável. Eu digo isso porque a senhora está coberta de razão, a vitaliciedade lá atrás, ela não entrou
já no texto constitucional, porque naquele momento você achou que era muito para uma instituição que estava nascendo, que não se saberia se daria certo, como se comportaria, né? Então, agora, claro, muito tempo já se passou, a Defensoria já mostrou a que veio, já tem a possibilidade de verificar os seus frutos, e acho que talvez essa conversa hoje ela tenha um campo muito mais fértil para avançar, evidentemente respeitado essas peculiaridades. Se a senhora tiver um tempinho, eu gostaria que rapidamente, se possível, a senhora nos falasse um pouco a respeito da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Renda Básica, do que se trata, o que se espera. Se a senhora pudesse apresentar aos defensores, seria muito bom. Tá. Acho que isso é importante, porque acho que é uma coisa que a Defensoria vai estar, obviamente, não só de olho, mas vai ser chamada a participar em determinado momento, sem dúvida nenhuma. É triste a gente ver que a pandemia do coronavírus, que levou essa discussão também, outro dilema que não existe entre economia e saúde, como se fossem coisas distintas, na realidade são dois lados de uma mesma moeda, né? Ninguém tem vida sem saúde, e ninguém tem vida digna sem trabalho, sem economia. Então, são as duas coisas que tinham que andar juntos. Houve, eu acho que, uma falta de coordenação nacional em relação a esse assunto. Estamos pagando muito caro. Eu tive a oportunidade de dizer isso para o ministro da Saúde, porque eu tento colaborar com o governo o máximo que eu posso. Sou uma senadora independente, então isso me permite não ficar tentando jogar pedra em projetos bons, ao contrário, né, tentar alavancar esses projetos, mas também ser crítica, ter críticas construtivas quando acho que as coisas não estão funcionando. Então, eu acho que faltou realmente esse entendimento do que estava vindo pela frente, que era uma coisa muito séria, e isso está causando um problema social muito grande. O Brasil não vai sair dessa pandemia tão rápido, infelizmente, por falta da classe, acho que talvez de erros estratégicos de coordenação da classe política. Isso vai trazer uma legião de miseráveis à época da minha adolescência, da minha infância. Eu vivi uma época, acho que, não sei mais ou menos a média da idade dos defensores e defensoras, mas sei que a média é mais nova que a minha, mas não sei se vocês chegaram quando criança, eu já era jovem, a vivenciar uma época em que nós tínhamos 25 milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria, da pobreza. Hoje esse número foi reduzido em pelo menos 10 milhões, falavam-se em 12, 14 milhões, né? Mas, enfim, nós conseguimos ascender uma quantidade muito grande de pessoas para a classe média baixa, e a gente está começando a se preocupar com essas pessoas. O Corona Voucher de R$600 está aquecendo a economia, por isso que nós ampliamos por mais 2 meses, ficaram 5 meses. Ele não está deixando faltar arroz e feijão na panela de quem recebe. Só que o IBGE tem um dado que me assustou agora recente, que pela primeira vez, na série histórica analisada pela primeira vez, o número de empregados, estou falando de jovens que podem entrar no mercado de trabalho, tira quem é aposentado e tirem as crianças. Estou falando da média de pessoas prontas para o mercado de trabalho. Pela primeira vez, desde a série histórica, que eu não sei se é do ano 2010, 2005, que se faz, nós temos mais desempregados da população economicamente ativa do que empregados. Então, nós temos 84 milhões de trabalhadores contra 86 milhões de desempregados que poderiam ou que têm condições de estar no mercado de trabalho. Dito isso, é óbvio que nem todas essas pessoas, esses 86 milhões, serão chamados de miseráveis, é óbvio que estão dentro de outras casas e tudo mais, mas é só para lembrar do desafio que a Defensoria Pública terá daqui para frente, que nós juntos, porque somos instituições políticas, a Defensoria Pública pode gostar ou não, mas eu acho que ela é muito mais política do que jurídica sobre esse aspecto, né, sobre esse aspecto do social. Então, tendo em vista isso, nós temos várias frentes. Nós estamos atacando o período da pandemia em 4 frentes, imediatamente com recursos, independente do limite de teto de gasto para a saúde pública. A regra de ouro não vale para esse ano, nem teto de gasto, isso está precificado, o mercado internacional já entendeu, isso não está dando desgaste para o Brasil, isso não está gerando inflação, o dólar não está subindo por causa disso.
O outro eixo é o eixo de ajudar a população mais vulnerável. Eu dei exemplo do Coronavac, eu poderia dar inúmeros exemplos. Congelamos preços de medicamentos por 60 dias, planos de saúde, vocês sabem porque vocês acompanham, a merenda escolar que estava nas escolas paradas, estamos dando para famílias do Bolsa Família, e agora nós estamos autorizando que o dinheiro que é utilizado para comprar merenda desse ano possa continuar sendo comprado e para poder alimentar essas famílias mediante um cadastro. Então, isso tudo vocês estão acompanhando. O terceiro eixo é o eixo de quem emprega, de quem gera emprego, micro, pequeno e médio empreendedor, MEI, que é o empreendedor individual, que é a maioria, é aquela que faz o salgadinho, que faz um bordado, que vende um arranjo de flor e tudo mais. A gente está criando mecanismos de financiamento com carência, juros baixíssimos, o governo financiando como fundo garantidor, porque senão ele vai no banco, o banco não empresta, o banco vai poder emprestar, porque ele não vai perder dinheiro. Se essa empresa pequena ou média, ou principalmente a micro, não pagar, o governo está com caixa para bancar. Isso tudo nós fizemos, além das ajudas aos estados e municípios, que é o quarto eixo, não deixando que o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, portanto, dinheiro que ajuda a pagar o 12º da Defensoria Pública também, que seja o mesmo referente ao ano passado. Então, o mês de março desse ano sendo coberto no mesmo valor do ano passado, abril, maio e junho. Esses 4 meses de pandemia. O problema é depois. A gente está muito confortável na parte econômica, mas depois eu acho que o pós-pandemia na área econômica vai ser assustador. Quando nós acordarmos sem coronavírus, pelo menos sem pandemia, só tendo casos isolados, falei agora. Então, nós temos, e o governo já está à frente disso, eu não vou me delongar, porque isso ainda vai ficar muito bem esclarecido a partir da semana que vem. Nós fizemos uma frente suprapartidária, então você tem senadores e deputados da direita, do centro, da esquerda, uma frente parlamentar mista a favor da renda básica. O que seria essa renda básica? Seria um valor acima do valor do Bolsa Família, que a média hoje é de R$ 190 por mês. Então, seria algo em torno, talvez, de R$250 a R$300, isso tudo ainda não está definido. Quais seriam as regras, se teria que ter criança na escola, isso tudo está sendo definido, mas, principalmente, ele seria muito rigoroso nos critérios para proteger essa massa de pessoas, depois qualificando essas pessoas, está sendo construindo ainda o texto, ele não está pronto, mas o que me deixa otimista seja o projeto da frente, que nós estamos elaborando, e o lançamento vai ser amanhã, primeiro lançamento para a gente começar a elaborar o projeto, seja o projeto que o governo federal está elaborando, o importante é que, pela primeira vez no Brasil, a sociedade não vê o Bolsa Família como um vilão, ela não vê o Bolsa Família como uma esmola, como algo que tira dinheiro público e dá para quem precisa. Ao contrário dos gastos tributários todos, o governo deixa de investir porque faz favores, entre aspas, né? Benefícios fiscais e tributários por ano na ordem de 320 bilhões de reais. 25% desses 320 são destinados aos simples, aos micro e pequenos empresários. Lá atrás, muito pouquinho, eu não sei se é algo em torno de 25 milhões dos 320 bilhões, dos 320, que são destinados para o Bolsa Família. Então, eles perceberam, e agora até a classe média percebeu, que isso irriga a economia. Isso faz com que a mercearia, o supermercado pequeno, a lojinha do bairro, ele não pare, porque essa pessoa ela gasta ali. Ela não tem dinheiro para pegar um carro e comprar em outro lugar, ela compra um botijão de gás ali do revendedor. Então, isso está irrigando a economia. A minha felicidade, eu encerro por aqui, Fábio, porque eu falo demais e eu sou entusiasta dessas coisas, e quando eu fico entusiasmada, eu fico falando muito. Mas, assim, a minha alegria é que, pela primeira vez, nós temos um governo liberal, um governo de direita, e aí eu defendo, aí eu estou fazendo um elogio até ao governo, de direita, dizendo o seguinte: não, nós precisamos implantar o renda básica. A única coisa que a Defensoria tem que ficar atenta, a única observação que eu faço, é que o vice do ministro Paulo Guedes, da boca dele, quando estive lá há um mês, e parece que ele quer reforçar, é que ele quer criar o renda básica unificando programas sociais que ele diz que não dá certo. Por exemplo, abono salarial, como é que você tira o abono salarial de quem ganha até um? De quem ganha de 1 a 2 salários mínimos até você entende, mas e quem ganha até um salário mínimo? O seguro defeso, nós que temos aqui uma quantidade imensa de pescadores, que eu ouvi falar também. Então, eles estão criando uma renda básica, tirando ou unificando alguns programas sociais. Então, essa atenção vocês têm que ter, essa atenção nós temos que ter. É óbvio que você não faz omelete sem quebrar ovo, mas a gente não pode
dar com uma mão e tirar com a outra, ou trocar 6 por meia dúzia. Nós temos que trocar 6, se não pudermos trocar por 10, que a gente troque 6 por 8, mas a gente não vai. Então, essa é a tensão que eu gostaria, assim, depois de contar com a ajuda de vocês, com as sugestões de vocês, que vivem no dia a dia a realidade, eu não vivo, que sabem o que está dando certo, o que não está dando certo, porque a gente engana-se e quem acha que o congressista lá, o senador e o deputado, tira tudo da cabeça dele. Vocês sabem que vocês fazem parte da associação e do conselho, vocês sabem que não é assim. Nós somos movidos por aquilo que chega através das entidades do nosso ouvido. Então, tragam as contribuições, que nós vamos precisar do máximo de contribuição para a gente construir uma renda básica que não vai comprometer a lei de responsabilidade fiscal, é importante isso. Isso está muito, até a esquerda tem consciência disso, a frente ela é multipartidária, então eu converso com todos, sem comprometer o limite de teto de gasto, sem comprometer a regra de ouro, mas é possível remanejamentos saudáveis. Só não pode mais continuar pagando ou tirando de quem pode menos. Desculpa, falei muito, prometi ser objetiva e acabei falando demais. Não, mas eu acho que... senadora, aqui no grupo tem muitas perguntas, mas eu sei que a senhora tem um compromisso em Dourados, né? Está de saída já para a ida ali a Dourados, a senhora até anunciou isso. Tinha pergunta aqui falando a respeito de Fundeb, por exemplo, sobre questão de quinto constitucional, enfim. Mas muitos elogios à senhora, os colegas aqui, enfim, colocando palavras aqui muito elogiosas à senhora, a sua exposição, enfim, o seu trabalho, na verdade, né, à frente da CCJ. Eu gostaria de, desde já, eu só lamento, eu falei meia hora, mas já estamos com 1 hora aqui de transmissão, senadora. Mas é que a conversa realmente fluiu ainda, mas aí ficou muita coisa ainda. Desde já, eu gostaria de convidá-la, num outro momento, assim que a sua agenda permitir, se a gente pudesse retomar essa conversa, por mais meia hora, 1 hora que seja, seria muito bom para a gente fechar algumas coisas que estão aqui. Nós fazemos essa transmissão segunda, quarta e sexta, sempre às 15 horas. Então, desde já eu faço aí um apelo à senhora que tente nos contemplar numa próxima agenda para que a gente consiga retomar aqui a conversa e tantas outras coisas aqui enfim, que ficaram aqui para trás sem a gente conseguir tratar nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma. Doutora Débora, aqui, parabéns, doutor Fábio, pelo convite da senadora Simone. Importantíssima voz de MS no Congresso Nacional. E por aí vai, assim, os colegas só elogiando. Muito bem, muito obrigado. Eu lembro, Fábio, você falou que meu pai saiu da cadeira para eu temporariamente assumir no lugar dele, mas foi exatamente quando ele foi candidato ao Senado. E aí ele virou senador, não pôde mais voltar. Então, eu posso dizer exatamente que naquela época eu era realmente nova, porque eu entrei em sala de aula, como a juventude nos faz corajosos, né? Hoje eu acho que eu não teria mais coragem. Se eu olho para trás, meu Deus, aquelas salas da CDB, antiga Fucimate, porque você não tinha muitos cursos de direito, eu tive uma turma com 119 alunos, hoje é até proibido, falou em Fundeb, até é proibido pelas novas regras do MEC. E eu me lembro que para corrigir prova era aquela coisa, né? Imensas as provas subjetivas, mas é só para dizer o seguinte, aquela época eu realmente era jovem, eu entrei na sala de aula, eu devia ter 22 para 23 anos. Eu acho que foi pós-graduação, eu tinha 23 anos, pois é, exatamente, eu tinha 23 anos, quase a sua idade. Eu dava aula no 5º ano, 4º e 5º, então os alunos tinham mais ou menos 2, 3 anos só mais novos, e foi um aprendizado. Eu falo que o que eu aprendi em sala de aula, eu aprendi, no mínimo, 100% a mais do que eu ensinei, porque as perguntas nos fazem aprender. E eu quero encerrar dizendo que eu aceito o convite. O Fundeb, essa semana, está sendo votado, discutido na Câmara, vai vir para o Senado, então a gente vai poder também trazer com informações mais novas, mas não se preocupem que nós não vamos deixar retroceder também em recursos carimbados que querem aí tirar um pouquinho do Fundeb também para a própria renda básica,
tem dinheiro para renda básica e tem dinheiro para educação de forma separada. A gente pode falar um pouquinho do quinto também, eu vou estar à disposição de vocês, mas eu gostaria realmente de pedir desculpas, eu não posso chegar atrasada para o compromisso, e lá vai ser um bate e volta, porque de máscara e porque o coronavírus também não está nos permitindo, mas eu não podia deixar de recusar também o convite de lá. No mais, é dizer isso, da minha admiração, do meu respeito à Defensoria Pública, eu acho que vocês têm uma veia política muito importante, não tenham medo de dizer isso, não tenham medo de fazer política da forma como vocês fazem. Eu sei que a política, infelizmente, já nasce com um pecado mortal do olhar enviesado da sociedade de que quem faz política visa sempre o interesse privado, quando na realidade isso é uma minoria, a maioria que entra com boa intenção, com vontade de servir. Então não tenham assim, vergonha de bater no peito e dizer assim, sou defensor público, sou uma instituição do direito, mas acima de tudo tenho a veia política, porque eu faço social como poucas instituições. Outro dia eu não vou me lembrar agora para encerrar, mas eu me lembro, gosto muito de Rui Barbosa, então eu pego sempre algumas coisas dele para ler, ele tem algumas coisas fantásticas. E eu li uma frase sobre a característica da lei, ele falando do legislador, parecia que eu estava olhando a Defensoria Pública. Eu anotei aqui mais ou menos, mas não é bem essa, não é assim, mas ele colocou mais ou menos assim. Eu anotei aqui, a característica da lei, né, está mais ou menos assim, em amparar a fraqueza contra a força, a minoria contra a maioria, o direito contra o interesse, o princípio contra a ocasião. Ele estava falando do legislador, mas parecia que ele estava falando do defensor público. Repito, olha. Encaixa muito bem. Amparar a fraqueza contra a força, a minoria contra a maioria, o direito contra o interesse, o princípio contra a ocasião. Parecia que ele estava falando para o defensor público, ele estava falando sobre o processo legislativo. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, estou à disposição e vou entrar em contato, sim, com a ANADEP para a gente avançar nesses projetos. Um grande abraço. Maravilha. Senadora, muito obrigado, viu? Muito obrigado, até a próxima. Uma boa viagem para a senhora. Eu é que agradeço.